Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, que é O Homem Invisível de H.G. Wells. Bem pessoal, eu já havia ouvido falar muito sobre esse autor, ele tem outras obras incrivelmente famosas também, como esse. E o que a leitura deste livro me proporcionou assim, de sentimentos e de emoção? Primeiro, me fez lembrar, né, um pouco de um momento da nossa infância que a gente sempre pensa, né, se eu fosse um super-herói, que tipo de poderes eu gostaria de ter? E assim, quase sempre passa pela mente da gente a questão de ser invisível, né? E esse livro, né, uma ficção científica, tá assim, tem, né, um pouco de mistério, tem um pouco de drama, né, eu sinto isso. Eu achei assim, primeiro eu vou falar um pouquinho do que se trata, né, então assim, o livro já começa com um mistério, né, uma pessoa aparece numa estalagem, né, para alugar um quarto, e ela é completamente coberta, sabe, com casaco, com luva, usa óculos, assim, ela tá completamente coberta, e isso obviamente chama muita atenção das pessoas que estão por ali, principalmente da dona, né, da hospedagem. E uma coisa bem interessante nesse livro aqui é o quanto o autor faz questão de mostrar pra gente o quanto aquelas pessoas ali são curiosas, são... aqui na minha região a gente fala de fusqueiro, né? Quanto aquelas pessoas ali parece que não tem mais nada o que fazer da vida a não ser ficar observando, assuntando a vida de outras pessoas. E no caso dessa pessoa que chega, né, toda coberta, as pessoas ficam se perguntando, nossa, mas por que isso? Criando algumas situações para que ele fale, né, por que ele tá assim, por que ele tá todo enfaixado. Então tem vários momentos na história que um ou outro personagem começa uma conversa com ele, puxa um assunto com ele, e assim, rapidamente já leva ele para questões assim que poderia levar ele a contar por que ele tá todo coberto, né? Então assim, essa é uma parte que me chama bastante atenção do livro, porque as pessoas são muito curiosas, né? Então assim, esse personagem, ele tá todo coberto. Aí depois nós vamos descobrindo, e claro, isso não é novidade nenhuma, é o homem invisível. Então a gente entende, né, ao longo da leitura, que ele precisa se cobrir todo, porque apesar dele estar invisível, dependendo da situação, alguma parte dele pode ficar visível. Por exemplo, quando ele come, quando ele se alimenta, se ele tomar um suco, se ele tomar um café, até o corpo dele fazer toda a digestão e ele eliminar aquele, né, aquela comida ou aquela bebida, se qualquer pessoa que olhar para ele vai ver o sistema dele, o sistema digestório, o sistema digestivo dele funcionando. Então, assim, é agoniante, né? Só de você pensar nisso. E assim, o autor deixa bem claro que ele sofreu bastante com esse processo, né? Sofreu no sentido assim de dor. Ele sentiu dor com isso e a agonia de se ver, né? Justamente deixando de ser visível, né? Então assim, ele vai simplesmente desaparecendo, se tornando invisível, né? E isso no processo de dor e ao mesmo tempo de impacto, né? De impressionismo, né? Você imaginar você perdendo, né? Tudo aquilo que, né? Aquilo que você consegue ver, e você é como se você estivesse deixando de existir, mas você continua ali, você só não é mais visível, né? E assim, eu acho que nessa escrita aqui o que mais me chama a atenção é a forma como o autor escreve, sabe? Ele conta com bastante detalhe, né, todo o processo de como ele vai deixando de ser visível. E para quem gosta, né, de ciência, para quem gosta do pensamento, de imaginar as coisas e de pensar o quanto a ciência poderia,
né, ser utilizada de fato dessa forma. E talvez um dos grandes ensinamentos, né, que no final, que aqui no livro ele vai trazer pra gente, no final, é que todo poder, todo pensamento, todo conhecimento usado de forma indevida, de forma egoísta, né, traz sérias consequências, né? E a gente sabe, ao longo da história a gente vai acompanhando aqui, a gente vai percebendo que o personagem ele tem muitos interesses financeiros com aquela descoberta que ele faz, né? Mas é complicado porque ele usou nele mesmo, né? E como voltar, como dominar essa técnica, ou seja, é interessante ser invisível, mas se você não pode controlar isso, é um grande drama, né? Porque uma coisa é, eu estou aqui, eu quero deixar de ser visível, me torno invisível e o momento que eu quero, eu volto a ser visível novamente. Ótimo, né? Agora, imagina só a dificuldade que é você com fome, completamente invisível, com fome, fugindo e sem condições de se alimentar, de tomar uma água, tomar um suco, comer alguma coisa, porque você sabe que assim que você comer, se você ficar despido, né, no caso sem as roupas, sem aquela cobertura toda, enquanto aquele alimento estiver no seu organismo, você vai ser visível, né? Não totalmente visível, mas uma parte de você vai ser visível. E esconder isso é complicado, né? Então, assim, se a ideia da invisibilidade é muito interessante, seja a gente criança ou adulto, imaginar essa dinâmica, né? Ao mesmo tempo, pensando nos momentos em que isso não é possível de ser controlado, isso é muito dramático. Então, assim, realmente, eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre falava que um dos poderes que eu gostaria de ter seria a invisibilidade, né? E aí, lendo este livro, nossa, você, né, precisa lidar com tantas outras questões que só ser invisível não é tão legal assim, né? Eu acho que o mais interessante seria poder controlar o momento de estar ou não invisível, né? E eu acho que é isso. Esse autor, ele é muito conhecido, né? Ele é um dos grandes nomes aí da literatura inglesa, né? Tem outros títulos dele, bastante conhecidos. E assim, foi uma leitura bastante, sabe, assim, que você lê, ao mesmo tempo que você fala assim, nossa, mas que engraçado, que divertido, ao mesmo tempo você sente o drama, você faz uma reflexão sobre o tema principal, né, que é a questão da invisibilidade. Assim, o autor não fala muito da técnica em si, né, como que foi exatamente que ele conseguiu chegar nessa fórmula, né, como que ele realmente conseguiu se tornar invisível, mas assim, eu acho que a ideia do autor era justamente colocar, né, o leitor para pensar no drama que é você se usar, né, em uma experiência, né, e o personagem também, ele é apresentado pra gente muito com aquela obstinação, né, de passar, de conseguir ganhar alguma coisa. Na verdade, ele queria ganhar muito, né, com essa invenção, ele queria muito provar que era possível e queria ganhar em cima disso, só que a própria sobrevivência, né, começa a mostrar para ele que ele usou o conhecimento, ele usou o poder, né, porque é uma forma, ele entendia que se ele conseguisse conseguisse atingir o objetivo dele da invisibilidade, ele teria o poder, né? Só que um poder, assim, bastante limitado, né? Quando a gente percebe que ele não pode nem ao menos comer um sanduíche sem que isso cause um grande drama, caso ele não possa se esconder, né? Então, assim, é muito... como eu disse no começo, eu achei bastante dramático
Porque, assim, em alguns momentos eu fiquei imaginando, nossa, né, que sensação terrível essa de você olhar no espelho e você não se ver, mas você sabe que você está ali. E aí é bastante interessante pensar que ele vivendo esse drama, vivendo essa situação, ainda assim queria, né, vislumbrar o poder, queria fazer uso desse poder que ele acreditava que ele tinha descoberto, né? Então, assim, eu admiro muito os autores que conseguem pegar um tema, por exemplo, esse, que eu acredito que pelo menos alguma vez na vida a gente acaba se imaginando ou pensando, quando vocês assistem algum desenho ou algum filme de super-herói, a questão da invisibilidade sempre aparece, né? Então, assim, não é um tema assim que não é pensado ou imaginado pela maioria das pessoas, né? Na verdade, isso passou pela cabeça de uma porcentagem aí das pessoas. E aí quando você pensa assim, nossa, eu já pensei nisso, ai, como seria ser invisível? Aí depois você lê um livro desse, né? É uma ficção, é uma escrita muito incrível, muito impressionante, mas assim, causa uma aflição, uma agonia. Eu acho que o que mais me impacta, né, na leitura desse livro é perceber como que a ambição e às vezes a busca desmedida pelo poder, até mesmo pelo dinheiro, sabe? Pela vontade que se tem de dominar, sabe? Então, assim, é um grande drama pro personagem. Ele tem em mente ficar poderoso, né? Ele tem em mente usar esse grande dom, né? Esse grande poder que ele acaba descobrindo, mas assim, ele passa por situações bastante difíceis, né? E é isso, pessoal. Eu super recomendo a leitura do livro, né? Bastante impactante, bastante sofrível, assim. Tem umas partes engraçadas, como eu falei pra vocês, né? Tem ali os fuxiqueiros de plantão querendo descobrir. E, claro, quando eles descobrem, isso é muito traumático, né? É isso, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem deixar aqui nos comentários. E se vocês gostam de livros assim, com impressões, tá? Com o que eu achei da leitura, né? O que o livro me causou, né? Quais foram as emoções que eu senti e também os aprendizados, né? Os aprendizados de cada uma das leituras que eu faço, eu sempre coloco aqui no canal. Então, deixa aí o curtir e se quiser se inscrever no canal, vai ser sempre muito bem-vindo. Tchau!